Vamos continuar os exercícios, os problemas. Acho que o último foi feito foi o 3.9. O 3.11 é muito parecido, ele só apenas pede para olhar o circuito B, né? Então ele é parecido com o 9, não vou fazer. O 13 ele fala que, olha, se a polaridade do diodo é revertida, né, na figura 3.22, quer dizer, se eu inverter, colocar polarizado reversamente, qual é a corrente, né, no diodo e qual é a tensão no diodo. Então, se eu inverter aqui, ele vai bloquear, ele não vai, né? É uma chave. Nós estamos falando da segunda aproximação. A primeira, segunda e terceira, todas usam uma chave, certo? Polarizado reversamente está aberto, quer dizer, está aberto, né? Então a corrente vai ser zero. Mas como é uma chave e eu vou estar medindo a tensão em cima dele, ela vai dar os 12 volts da bateria, né? Uma chave aberta aqui, eu vou estar medindo aqui a tensão da bateria, certo? Pegando o potencial da bateria. Então ela é zero de corrente e 12 volts. Então vamos lá, ele é o 3.13, 3.0 mili e 12 volts, ok? Isso é uma situação que mesmo pessoas experientes em eletrônica às vezes vacilam com esse tipo de coisa. Como é uma chave aberta aqui, né? O multímetro, ele tem um multímetro, que no caso para medir tensão agora, na escala de tensão é um voltímetro, a característica dele é uma alta impedância de entrada, ok? Então estou medindo do zero para esse ponto, ok? Aqui tem uma chave aberta, então ele tem uma alta impedância, certo? Então o que acontece? Ele mede o potencial da bateria, tá? Porque esse resistor aqui, né, ele é até pequeno relativamente à impedância de entrada do multímetro. Então o que acontece? Como se eu colocasse um resistor de um valor muito alto em paralelo com essa chave, certo? Então toda a série entre esse valor e uma impedância muito alta, toda a tensão da fonte basicamente ele vai estar enxergando. Na corrente é mínima, né? O multímetro mede, ele circula uma mínima corrente, mas ele está medindo, ele tem alta impedância, então todo o potencial da fonte fica em cima dele, ok? Isso todo mundo, gente experiente, né, cai nessa análise aqui, ok? Então, continuando aqui. Agora, então, sempre percebendo aqui que agora é a terceira aproximação. Vamos fazer o 15, né? O 15 da terceira aproximação. Então, ele fala assim, ó, se na primeira figura aqui, o A, se o resistor é dobrado, quer dizer, 2K, né? Então é a terceira aproximação. Qual é a corrente na carga? Usando lá uma resistência de corpo, de book resistance, de 0,23. Então eu preparei aqui, né, para ficar mais fácil. A minha letra é feia mesmo, não se incomode, mas dá para entender aqui, ó. Então 20 volts lá na terceira aproximação, é uma chave fechada que está polarizado direto. Eu tenho uma fonte de 0,7, um potencial, e o resistor a resistência de corpo, de book resistance, 0,23. E mais os 2K, que ele pediu para dobrar lá a resistência atual. Então, qual é a corrente do circuito? A corrente de um resistor, a corrente de qualquer um dos elementos aqui vai ser igual, que é a série, né? Então vai ser a tensão da fonte menos a queda aqui que dá, né? Ok? Nesse diodo de terceira aproximação, que é o 0,7 que tem aqui. O restante vai estar em cima da soma, né, dessas duas resistências. Então 20 volts menos 0,7 vai dar 19,3 dividido por 20K mais 0,23. Isso dá uma corrente de aproximadamente 9,65, né? Nós estamos no 15, que é 9,65, ok? Então é isso. Voltando, nós fizemos o 15. O 17, você vê, é parecido de novo, né? Ele fala para você aplicar esse mesmo conceito que nós acabamos de ver agora na figura B. Então é repetitivo para mim, mas para quem ainda está praticando é importante fazer, né? Agora vamos para o 19. O 19, olha, ele já está mexendo com troubleshooting. Troubleshooting é no diagnóstico, né? Diagnóstico de falha, de problema. Então, se eu estou na seção de troubleshooting, ele vai mostrar problemas e vai pedir para a gente estar tentando identificar. Ele está dizendo aqui, ó, ele vai falar da figura 323A, dessa aqui. Então ele fala, suponha que a tensão através do diodo, né, da figura é 5 volts. Então ele está falando assim, olha, se ele está medindo aqui, ok, é 5 volts, certo?
né? Ele fala assim, ó, esse diodo está aberto ou está fechado? Bom, se ele está polarizado diretamente aqui e eu vou medir em cima dele, tem uma tensão que é igual à tensão da fonte, ele está em aberto. É o mesmo que nós acabamos de ver lá, aquela coisa que eu estou colocando aqui um voltímetro de alta impedância em paralelo com uma chave aberta, no caso está queimado, ele está aberto, né? Ele queimou abrindo, então está aberto esse diodo, eu estou medindo a tensão da fonte, ok? Então é isso, então esse daí ele está aberto, então vamos ver lá no 19, aberto, open, ok? Vamos ver, então o 21, se você mede 0, ó, na figura 23A, ainda nessa aqui ainda, tá? Se você mede através do diodo, se a tensão em cima do diodo, eu coloquei um voltímetro aqui, tá dizendo que é 0, né? Tá? Então você precisa checar a fonte, né? E aí você vai ver a fonte, porque tá 0, poderia checar aqui e não ter nem alimentação, né? Mas ele fala, você checa a alimentação da fonte e você tem aí, com relação ao 0, você tem os 5 volts. Então, você mediu aqui, ó, você tá com a ponta de prova negativa do voltímetro aqui. Mediu em relação ao diodo, deu 0. Aí você mediu em relação aqui, tá os 5 volts. Fala, bom, alimentando tá, então onde tá o problema, né? Então qual é o problema? O que tá errado no circuito? Então, o que está errado, se você tá medindo aqui, olha, ok? E tá dando 0, eu não tenho tensão aqui, certo? Então, duas possibilidades. Tá em curto, ok? Ok? Aí essa corrente está sendo limitada só apenas pelo resistor, tá em curto. Então, um curto, você vai medir potencial em cima de um curto, vai dar 0. Ou esse resistor está aberto. Porque se esse resistor estiver aberto, você colocar o voltímetro aqui, ele não consegue ler, né? Não chega o potencial dos 5 volts nele, está aberto. Então, duas possibilidades, curto no diodo ou resistor em aberto. Então, esse é o 21, né? Isso, o diodo está em curto ou o resistor está aberto, ok? É isso mesmo. Então, esses de troubleshooting, né? Esses daqui de diagnóstico de falha, dá para fazer... é que agora ele vai começar a ver vai falar sobre leitura de datasheet. Então talvez a gente vai ter que ver, elaborar um pouco melhor aqui. Não é tão simples quanto esses aqui que a gente vai lendo, já vai respondendo. Então esse vídeo fica por aqui. Nós fizemos, acho que são 4, né? 4 problemas foram resolvidos. E alguns que eu pulei porque são similares a outros já resolvidos, tá? Então agradeço a atenção, obrigado.